Fala, povo, eu sei que tem uma galera aí que tava ansiosa pra ver como que a inteligência artificial terminou de criar o código pra gente, galera. Ó, já implantei aqui, então, na nossa pasta do curso, para terminar essa terceira e última aula do nosso primeiro aplicativo com inteligência artificial no Google Planilhas, tá? Então temos aqui, ó, o script completinho do aplicativo que eu criei junto com vocês do Instagram. E agora nós temos aqui o Full App. Quero deixar uma coisa bem clara para vocês, galera. Por que que isso deu certo usando a inteligência artificial? Porque a primeira parte do aplicativo, deixa eu até abrir ele aqui de uma vez, ó, testar implantações, né? A primeira parte desse aplicativo que a gente fez, que foi o Instagram, ela estava completamente alinhada. Eu já deixei, vocês viram lá, né, nas aulas anteriores, o HTML prontinho, tudo no esquema. Então, quando você padroniza o seu aplicativo, eu já tinha os botões de Instagram, eu já tinha os botões de YouTube. Então, tudo isso fez com que eu pudesse passar algo pronto para a inteligência artificial e ela só teria que copiar. E, galera, a inteligência artificial em copia e cola, ela sempre vai ser melhor do que a gente, tá? Inteligência é sempre 0 e 1. É claro que ela não é mais inteligente que a gente, né? O fato de você pensar isso já te faz mais inteligente do que ela. Quanto mais padronizado for o seu código, mais fácil será uma replicação dele. Então, antes de eu mostrar para vocês o prompt que eu passei para ela, vamos testar e ver se de fato está funcionando. Ó, vou vir aqui nas configurações, vou colar a minha chave de API, né? Porque é a primeira vez que eu estou usando o aplicativo, mas ela já está aqui salva na memória do computador, então fica mais fácil. Quem sou eu no Instagram, tá? Não precisa colocar, porque eu quero testar um dos novos que a gente adicionou agora. Então, quem sou eu no YouTube? Vou gravar um áudio para a gente também testar a função de áudio. Meu nome é Naim Rodrigues, sou mestre e doutor pela UFMG, especialista em planilhas há 14 anos. Durante muito tempo trabalhei com Excel, agora a minha função na internet é mostrar para as pessoas que desde 2015 o Google Planilhas e o Google Apps Script superaram o Excel. São ferramentas poderosas e gratuitas. Aqui no YouTube eu mostro minha autoridade no nicho e tento passar o meu conhecimento para as pessoas. Ó, o microfone parou de gravar? Então vamos terminar de digitar. Ó. Mostro minha autoridade no assunto. Mostro minha autoridade no assunto e ofereço treinamentos pagos e gratuitos para elevar o nível de conhecimento das pessoas em relação à superioridade técnica do Google Planilhas. Claro que isso aqui precisa ser muito melhorado, tá? Resumindo, só para a gente testar. Então, já salvamos aqui. Agora vamos vir aqui no YouTube e vamos falar, né? Aula básica de PROC-V. Ensino fundamentos e parâmetros que a gente passa para a função. Aula básica de PROC-V, beleza. Instruções para criação da legenda. Ressalte a importância de aprender a criar fórmulas básicas. Faça uma legenda grande, pois o YouTube é focado em procuras. Então, use termos chaves e centrais que, ao usuário procurar informações sobre planilhas, fórmulas, funções, encontre essa aula sobre a função PROC-V. Olha que lindo, galera. Criou aqui pra gente, vamos gerar a legenda? Gerando uma legenda impactante para sua publicação do YouTube. Aguarde. Olha só, galera, o que eu tô achando? Ó, ele deu erro porque eu acho que a chave tá incorreta. Eu só copiei sem... Vamos pegar uma chave funcional aqui, então. Criei minha chave nova. O que eu vou fazer aqui, então? Vou apagar essa daqui. Vou colar a chave nova. Vamos voltar lá e pedir para ele gerar a legenda novamente. Gerando uma legenda impactante para sua publicação do YouTube. Aguarde. Olha lá, dito e feito, ó. Então tomem cuidado com isso, tá, galera? Usem sempre chaves APIs válidas, senão, obviamente, vai dar erro, né? Olha aí que legal. Já criou pra gente, né? Agora basta eu vir aqui e copiar a legenda. Essas legendas ficam... Olha que legal. Eu falei pra ele criar um negócio personalizado. Então, o que isso aqui é importante pro SEO? Qualquer coisa que a pessoa procurar vai encontrar o meu conteúdo. Então, esse tipo de legenda automática, olha só, muito melhor do que eu ficar digitando esse tipo de coisa aqui. Não é muito bom, galera.
Muito bom, eu fico empolgado demais. Inclusive, esse aplicativo aqui, tá? Ele é personalizado e vai ser vendido, tá? Vou fazer melhorias de implantação nele, né? Eu criei para os alunos terem acesso ao conhecimento, porém, como ele é meu, né? Propriedade da programação em Excel, nós vamos disponibilizar ele também para quem quiser só comprar, beleza? Então, me chame aí se você não encontrar o aplicativo, que eu mando o link para vocês. Muito em breve já estará disponível. O que a gente vai ver aqui agora nessa aula, então, galera? Ó, os arquivos eu simplesmente transplantei eles para cá, tá? Os arquivos a gente já tinha, ó, configurações, já tinha o Instagram, já tinha o local storage, certo? E já tinha o texto para voz e já tinha o style. O que a gente não tinha? Script TikTok, script YouTube. E agora eu sei que é o que vocês estão curiosos, tá? É para ver o prompt. Eu já vou mostrar para vocês aqui. Inclusive, eu queria deixar isso aqui salvo no Drive para vocês. Deixa eu ver se tem em algum lugar aqui uma possibilidade de eu compartilhar isso aqui, galera. Eu queria, ó, é esse aqui, ó. Deixa eu clicar nos 3 pontinhos. Eu não consigo. Eu vou pesquisar, porque se fosse no chat GPT, teria como eu salvar esse prompt aqui, tá? Essa resposta e compartilhar com outras pessoas. Eu, infelizmente, aqui, ó, não tô vendo nenhuma possibilidade. Só tem renomear e deletar. Não tem a possibilidade de eu compartilhar ele com vocês, mas eu vou mostrar. Primeira coisa que eu fiz, então, foi subir os arquivos que a gente tinha, tá? No nosso aplicativo base, que é aquele que só tinha o Instagram. Só gerava legendas pro Instagram, beleza? Então, olha só. Subi os arquivos aqui, todos os arquivos. Vamos ler o prompt que eu passei aqui para inteligência artificial. Eu criei um app que gera legendas para o Instagram e montei uma base sólida de modo que fique fácil de replicar para o TikTok e para o YouTube. Preciso que você analise o código, não mude nada da estrutura dele. Por que que isso é importante, galera? Eu construí o código, eu construí a estrutura. Existem centenas de outras formas de fazer a mesma coisa. Ainda mais que eu vou replicar a mesma coisa para outras redes sociais. Qual é a tendência das inteligências artificiais? Diminuírem o seu código ao máximo. Porém, eles vão diminuir também a sua inteligibilidade, a sua capacidade técnica de ler o código. Porque aquele código modificado não foi você quem construiu. Então não importa se o seu código está grande, é o código que você fez. Sempre peça para a inteligência artificial manter a sua estrutura. Outra dica, peça para ela comentar tudo e deixar o mais simples possível. Fale que você é um iniciante. Não tenha, olha, eu tenho anos de experiência, 15 anos já que eu estou completando agora de experiência. Eu sempre falo que eu sou um iniciante. Isso vai fazer a inteligência te dar detalhes. E te dar detalhes vai fazer você se tornar ainda mais experiente. Não é demérito nenhum falar que é um iniciante. Pelo contrário, isso só mostra o seu alto nível de conhecimento, porque você está sabendo conversar com a inteligência artificial. Isso é importantíssimo, tá? Então vamos continuar lendo aqui. Apenas adicione elementos seguindo o modelo para TikTok e para o YouTube. Observe que cada rede social deve ter o seu próprio script. E o local storage, o arquivo de local storage deve ser um arquivo único, o style também, bem como o index. Então, eu falei com ele para manter a estrutura e criar 2 novos arquivos, né, de script, um para o TikTok e um para o YouTube, que foi exatamente o que ele fez. Bem como o index também é um arquivo único, seguindo a mesma lógica. Tome cuidado para já colocar no HTML, aqui eu até escrevi errado, né, mas é a referência aos novos scripts que você vai criar. Me dê os códigos separados, um novo index completo, um novo style, repetindo. Não tem problema, seja claro. Um novo arquivo do YouTube e assim sucessivamente. Tente padronizar os IDs com YouTube, Instagram, TikTok. Assim fica mais legível, ok? Então, veja, a gente já criou nomes. Vocês viram nas aulas anteriores. Nós criamos IDs, né? Ação Instagram, descrição Instagram. Então, isso tem uma lógica. O que ele vai fazer agora? Ação TikTok, ação YouTube, descrição YouTube e assim sucessivamente. Então, eu estou pedindo para ele manter a estrutura, manter a lógica, manter o padrão. Deixe o código bem aqui, até faltou sobre uma letra, né? Bem comentado. E em hipótese alguma, reforcei aqui, ó, mude a estrutura do código. E aí ele respondeu e ele me entregou um código quase perfeito, galera. Eu, sinceramente, na hora que eu vi isso aqui, eu falei, perfeito, ele vai acertar de primeira. Só que faltou um único detalhe, olha, então ele me entregou separadinho, ó. O style, ele até falou, ó, que o style não ia precisar mexer em nada, mas ele comentou pra mim, tá? Então o style eu nem precisei
copiar e colar lá, tá? Mas olha, ele me deu tudo e até como eu pedi para ele, ó, até o nome dos arquivos ele me deu, porque ele já fez referência aos arquivos lá no HTML. Por que isso é importante, galera? Porque uma linha de código é suficiente para o seu código não funcionar. Já que eu estou pedindo para ele criar, eu vou pedir em detalhes, vou pedir para ele criar tudo. Então, se eu não pedir, ele não vai colocar a tag desse script lá no HTML. E aí, se eu não lembrar de fazer isso, igual eu já esqueci várias vezes, são coisas simples, mas você esquece e o código não funciona. E aí você fica quebrando a cabeça por coisa boba. Então, ó, tá aqui o arquivo, ó, deixa eu abrir o index aqui. Então, olha aqui, ó, estão todos os arquivos aqui, inclusive os arquivos aqui, ó, fundamentais para a gente implantar esse aplicativo no Google Planilhas. Olha, ele já me deixou tudo no jeito aqui, os arquivos de scripts do jeito que a gente precisa. E aí, ó, depois que eu testei, né, implantei lá e testei, olha só o que eu falei com ele aqui, ó. Quase perfeito, faltou um detalhe no código. Veja que nas configurações tem o campo de quem sou eu no Instagram. É preciso ter um campo de quem sou eu no TikTok e quem sou eu no YouTube. Isso é importante, pois o posicionamento em cada rede é diferente. Observe que eu concateno essa informação no script, ok? Vou mostrar para vocês aqui no VS Code o que ele fez, tá? Deixa eu abrir aqui no VS Code mesmo, abrir com Live Server, olha só. Essa parte aqui das configurações, ele deixou apenas quem sou eu aqui no Instagram. Ele entendeu que eu só ia usar um quem sou eu. Mas por que eu não uso só um quem sou eu, tá? Eu faço os programas, mas vocês provavelmente me conhecem das redes sociais. E nas redes sociais, você precisa se posicionar diferente em cada rede. Então, por exemplo, no Instagram eu vou me posicionar de uma forma. No YouTube, eu me posiciono de forma muito mais técnica do que em Instagram. E no TikTok, eu tenho que ser muito mais informal, porque lá o público é muito jovem. Então, em cada rede social, você tem uma linguagem diferente. Se você quer uma legenda personalizada e otimizada para SEO de rede social, você precisa ser específico. Então, não dá para ter um quem sou eu genérico. Eu sou uma pessoa no Instagram, eu sou outra pessoa no TikTok e eu sou uma terceira pessoa no YouTube. Isso é fundamental e ele não estava entendendo isso. Então ele tinha deixado apenas um quem sou eu personalizado para o Instagram, tá? E nos outros ele tinha colocado um texto padrão. Então não deixava para o usuário. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, se eu vier aqui no do YouTube, agora ele já corrigiu. Eu vou até filtrar pela palavra quem sou eu, que eu acho que vai ficar melhor. Aqui, ó, quem sou eu. Então, olha o prompt, ó. Vai ter as instruções iniciais, mas aqui, veja que eu estou concatenando quem sou eu com o quem sou eu lá daquele ID, daquele campo lá, daquele text area. E antes, né, o código tinha simplesmente colocado um texto aqui falando que eu era especialista em Google Planilhas. Então, foi simples, tá? Mas já que ele fez o código, eu não quis fazer manual. Porque poderia ter outros trechos que eu ignorasse aqui e o código ficou relativamente grande. Então, se você se perder, é pior. Então, o que eu preferia, ao invés de eu vir manualmente corrigir, mesmo tendo total clareza do que era, tá? Eu pedi para ele refazer, já que ele já tinha acabado de fazer, então ele teria um entendimento claro do que era. Ainda tinha contexto na conversa, então eu poderia fazer isso. E ele teria que fazer isso tanto aqui quanto na parte do TikTok. Mas basicamente foi só aquilo ali que tinha ficado faltando, né? Aliás, não é só isso, né? Porque além de ter que colocar aqui, ele teria que aqui no index acrescentar esses campos. Então olha aqui, ó, o quem sou eu no YouTube e o quem sou eu no TikTok. Porque a gente só tinha esse quem sou eu no Instagram. Então toda essa parte aqui foi acrescentada. Então ele teve que mexer também no index. E a gente vai ver isso aqui agora, ó. Entendi. Então ele fez para mim, ó, o index novo, completinho, tá vendo? Na verdade, ó, ele não me deu o index todo completo, não. Ele foi específico. Ele me deu só a parte de configurações section, ou seja, a seção de configurações. Mas como ele me deu a seção inteira, ficou fácil, né? Eu não precisei pedir novamente para ele refazer, porque olha, ele me deu a seção inteira. Então bastou eu vir aqui ver onde começa essa seção, tá? Eu selecionar ela, ó. Ela começa ali e termina aqui. Então, basicamente, eu selecionei tudo aqui e substituí. Foi bem tranquilo de fazer. Ela me deu aqui, então, ó. Precisou mudar. Olha só, tá vendo? Ó, eu não ia lembrar isso de primeira, ia quebrar a cabeça depois, ia ter que fazer vários testes para lembrar. O local storage também precisa ser atualizado, porque ele adicionou novos campos. Então, eu tenho que lembrar o conteúdo preenchido também desses novos campos. Então, ele atualizou aqui para mim o local storage, tá vendo só? Atualizou o script do TikTok e atualizou o script do YouTube. Acredite você ou não, eu não digitei uma linha sequer. Claro, eu construí sozinho e do zero toda a lógica do Instagram, mas a parte do TikTok
A parte do YouTube, zero. Eu não construí nada. Porque eu fiz bem organizado, bem estruturado a parte do Instagram, o modelo do aplicativo e precisei apenas pedir para a inteligência artificial replicar o que eu já tinha feito. O resultado tá aqui para vocês poderem brincar, mas não faça o que eu fiz. Eu já expliquei, comecei a explicar na aula anterior, por que é importante você não fazer isso. Nós construímos esse aplicativo do zero, tá? E você está em uma fase de aprendizado de Google Apps Script. Se você simplesmente copia e cola esses códigos, não vai fazer sentido para o seu cérebro. Nosso cérebro aprende fazendo, tá? Você vai sim usar inteligência artificial. Eu estou te mostrando isso sim para você usar, mas você vai usar em um momento futuro, quando você já dominar essas ferramentas e já tiver total controle sobre suas ações. Aí sim você vai triplicar, quadruplicar, quintuplicar. Nem sei se está certo quintuplicar. Enfim, você vai multiplicar exponencialmente os seus resultados. Porém, para que isso seja verdade, você precisa ter uma base sólida. E esse aplicativo é uma ótima oportunidade de ter uma base sólida. Porque a gente montou junto toda essa estrutura do Instagram. Você vai fazer, vai aprender com os erros agora replicando, tá? Você vai vendo, vai refazendo parte por parte, função por função, montando ID por ID. Então você vai ter uma lógica do todo aqui que vai te ajudar demais na construção do seu conhecimento. Você não vai no futuro ficar fazendo tarefas manuais, né? A inteligência artificial tá aí para isso mesmo. Mas você só vai ser um bom usuário de inteligência artificial se você souber fazer por você mesmo. Profissionais copia e cola não têm oportunidade no mercado. Eu estou aqui para provar isso para vocês. Eu nunca fui esse profissional, eu sempre quis entender as coisas, mesmo quando era mais fácil pedir para a inteligência artificial fazer. E os meus alunos não me deixam mentir. Quantos deles já não me chamaram com códigos copia e cola da inteligência artificial? O que eu tinha... se tiver algum aluno meu que aconteceu isso, me manda uma mensagem no direct falando aconteceu comigo e me lembra. Mas isso já aconteceu mais de uma vez. O aluno pegava um código que eu construí com ele na aula e ele queria melhorar para fazer alguma outra coisa e ele jogava na inteligência artificial de qualquer maneira, ela trocava tudo no código e entregava para ele. E aí, ele precisava fazer uma adaptação, não conseguia. Por quê? Porque o código foi a inteligência artificial que fez, não foi ele. E aí ele não consegue nem ler o código. Eu não conseguia ler o código, porque estava todo desestruturado. É muito complicado você ler um código que outra pessoa fez, ainda mais uma máquina. Então, você precisa saber construir até para você saber pedir a inteligência artificial fazer um código que você vai saber ler depois. Então, espero que esse puxão de orelha, essa liçãozinha de moral no final da aula aqui, faça sentido para você, porque o meu objetivo aqui no YouTube, no nosso curso, porque essa aula vai para o YouTube. O meu objetivo não é de fazer um copiador de código. A inteligência artificial já formou milhares, centenas de milhares de copiador de código. E essas pessoas não vão se destacar no mercado. Quem vai se destacar no mercado é você que está assistindo essa aula, está se qualificando de verdade e vai criar soluções que impactam a vida das pessoas e elas vão te pagar mais por isso. Fica comigo nas próximas aulas, a gente vai aprender coisa demais ainda nesse curso. Forte abraço e valeu!